Olá, boa noite, tudo bem? O meu nome é Micaela e eu faço parte do projeto de extensão Agregando Conhecimento em Todo o Tempo, sob a orientação da professora Leni. E hoje o tema do nosso vídeo é descarte de medicamentos. Então, o que são resíduos de medicamentos? São substâncias farmacêuticas que permanecem no meio ambiente, resultantes do uso animal ou então humano, e as formas mais comuns de resíduos que nós conhecemos são comprimidos não utilizados, seringas e frascos, assim como efluentes de hospitais e farmácias. E esses resíduos, eles quando presente, né, no meio ambiente, eles vão impactar fauna, flora e também tem um impacto sobre a saúde pública. As fontes de resíduos mais comuns são os descartes inadequados de medicamentos vencidos, quando as pessoas elas compram grande quantidade de medicamento, acabam não utilizando e depois esses medicamentos vêm e se jogam fora de qualquer maneira. E de qualquer maneira, digo, como por exemplo, jogar no lixo comum, no lixo de casa, no lixo da rua ou então no esgoto. E também quando esses resíduos eles são descartados de forma incorreta por hospitais e clínicas, a qual geram um grande volume de resíduos. Os impactos ambientais desses resíduos no meio ambiente são contaminação do solo, da água e do ar, afetando os ecossistemas e também a saúde dos organismos vivos, causando desequilíbrios ecológicos e também algo que chama a atenção é a contaminação da água potável. Por exemplo, o medicamento antibiótico presente no meio ambiente, por menor que seja a concentração, ali ele pode gerar, por exemplo, uma resistência bacteriana. Então, por isso é extremamente importante ter cuidado, né, da forma que a gente descarta o medicamento e também comprar com cuidado, né, de forma responsável para evitar sobras, para que esses resíduos eles não sejam lançados aí para o meio ambiente. Os resíduos, eles também impactam na saúde pública, visto que, como eu falei anteriormente, pode surgir micro-organismos resistentes a antimicrobianos, pode também ter efeitos adversos à saúde, como, por exemplo, distúrbios hormonais e problemas neurológicos, quando, por exemplo, a gente encontra resíduos, farmacológicos na água potável. Em relação à legislação e regulamentação no Brasil, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, a qual ela estabelece diretrizes para o manejo adequado desses resíduos e vai dispor sobre a responsabilidade compartilhada entre fabricantes, distribuidores e também consumidores de medicamentos, onde de forma conjunta atuam para que esses resíduos farmacológicos eles tenham um destino correto para evitar problemas no meio ambiente e na saúde pública. Então, como deve ser feito o descarte correto desses resíduos farmacológicos? Eles devem ser descartados nos pontos de coleta dos sistemas de logística reversa, que está presente em farmácias, drogarias ou então em algumas UBSs. E esses medicamentos, né, quando eles são recebidos, eles são encaminhados para o descarte correto, que pode ser tanto por incineração, processamento ou então destinação para o aterro sanitário, onde são lançar os produtos perigosos. Em relação ao ponto de coleta e logística reversa, ele foi instituído por meio do decreto número 10.388, de 5 de junho de 2020, onde, como eu falei anteriormente, ele dispõe sobre essa responsabilidade dos fabricantes, dos importadores, distribuidores e comerciantes sobre esse pacto aí para ter esse descarte correto dos medicamentos. Nós podemos ver nas imagens um ponto de coleta de medicamento presente na farmácia e são objetos como esse que a gente pode encontrar nesses ambientes para descartar os medicamentos vencidos ou então que estão em sobras na nossa casa. Os gastos, eles são arcados por toda a rede de envolvidos, que no caso aí tem o gasto, né, do transporte, do deslocamento desses resíduos para o lugar correto.
E aqui eu gostaria de abordar um pouco sobre o papel do farmacêutico e das instituições nesse processo. Primeiramente, o papel do farmacêutico. É extremamente importante que o profissional realize educação e orientação, ou seja, que no momento de dispensar, tenha atenção sobre as sobras de medicamentos, oriente sobre o uso correto, sobre o descarte correto, que ele incentive o consumo consciente. Por exemplo, o tratamento é para 30 dias, dispensar, né, o medicamento que vai suportar, né, que vai ser adequado, consumido durante esses 30 dias, também fazer a gestão dos resíduos, receber esses medicamentos na farmácia, saber como proceder e também, claro, realizar a conscientização social. Né, abordar a importância do descarte correto dos medicamentos e também os seus riscos, para que a população possa conhecer, né, qual é o impacto desses resíduos no meio ambiente, na saúde pública e assim fazer com que, né, a gente diminua o transporte, né, o lançamento desses resíduos no meio ambiente. Ainda sobre o papel das instituições, as farmácias e drogarias elas devem disponibilizar os pontos de coleta, como eu falei anteriormente. As UBSs também são um local muito importante, né, visto que, como atende muitas pessoas, dispensam medicamentos, então elas podem receber medicamentos, materiais perfurocortantes, como por exemplo as agulhas das insulinas. Os órgãos públicos e fiscalizadores atuando aí nas normas e fiscalização, fazendo com que a política nacional ela seja cumprida, seja respeitada. E em relação aos fabricantes e distribuidores, financiar, estruturar o sistema de coleta e destinação final e também realização de campanhas de conscientização aí por todos os envolvidos, né, para que a sociedade ela conheça os riscos que estão envolvidos no descarte incorreto dos medicamentos. Aqui são as minhas referências e muito obrigada a todos pela atenção.